Aqui em João, no capítulo 14, no verso 15, tem uma palavra que o próprio Jesus disse essa palavra. E quando Jesus fala essa palavra, ela nos leva a pensar tantas coisas, a nos reposicionar na vida cristã, no nosso dia a dia. Diz assim em João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Forte, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu acho que a primeira parte é mais fácil, a gente falar como eu amo ao Senhor, como eu amo a esse Deus maravilhoso, né? Essa parte é mais fácil. Mas Jesus fala que quem realmente ama é aquele que obedece. Curve sua cabeça um instante. Senhor, nessa noite, com base na Tua palavra, fala aos nossos corações, na nossa vida. Tua palavra é o nosso alimento, Senhor. Verdadeiramente é a nossa bússola, o nosso guia. Verdadeiramente é a lâmpada para os nossos pés. Verdadeiramente é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra. E como nós amamos a Tua palavra e queremos obedecer a cada dia, portanto, instrua-nos, exorta-nos, esclareça, faça conforme o Teu querer, para que não seja apenas palavras soltas ao vento, mas que o amor por Ti, Jesus, seja também a nossa obediência, a nossa adoração, a nossa entrega, e que realmente possamos viver e declarar: seja feita a Tua vontade. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra é: seja feita a Tua vontade. Amém? Primeira coisa que a gente precisa analisar é que quando Jesus fala isso, e a Jesus ninguém engana, gente, não dá. Jesus falou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Por que ele fala isso? Porque existe uma multidão seguindo ele, pessoas que vinham de longe para ouvir uma palavra, para ver uma cura, pessoas que permaneciam diante deles. E eu fico pensando quantas coisas Jesus não ouvia, né? Oh, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, porque os elogios vêm. E imagina esse elogio de uma pessoa distante, que apenas soa ou libera o som da sua voz, falando que ama Jesus. Mas Jesus fala que precisa muito do que isso, muito mais do que isso. Precisa obedecer a Tua palavra, porque naquela multidão, o que Jesus identificava era muitas pessoas que estavam ali para tentar seguir uma receita, para tentar fazer com que tudo parecesse que realmente amava Ele, mas porque eles queriam um caminho para chegar na vitória, para chegar no milagre, para chegar numa resposta favorável de Jesus. Por isso que Jesus fala: olha, esses que querem uma resposta favorável e vem criando um rito religioso, ou vai seguindo, né, através do sacrifício. Oh Jesus, nós viemos de longe, viajamos a noite toda, estamos sem comer. Jesus fala que esses queriam seguir um rito, uma receita para chegar à vitória, para chegar ao milagre, para ter algo que eles desejavam ser alcançado. Talvez uma cura, talvez um milagre, algo ali que fosse alcançado. Mas Jesus fala: não, aqueles que me amam verdadeiramente são aqueles que obedecem a minha palavra. Amém? E isso ainda acontece. Por isso que temos que analisar nossa própria vida. Será que nós declaramos que amamos a Deus para criar um rito, um caminho para chegar à vitória?
Mas primeiro passo de amar a Deus é realmente obedecer a sua palavra. Porque se eu creio realmente que Ele é o Filho de Deus, eu tenho facilidade para ouvir, para obedecer, para segui-lo. Porque se eu realmente creio na palavra dele, eu sei que Ele tem um plano para a minha vida, que Ele tem um propósito para a minha vida, e eu não posso buscar desvios, atalhos, mas eu tenho que ser seguido exatamente da forma em que Ele deseja, para que a vontade dEle prevaleça na minha vida. Por isso que Ele fala, olha, se me ama, precisa obedecer os meus mandamentos. Muitas pessoas chegavam, porque ouviam falar que Ele curava, que a palavra que Ele falava era uma palavra que acalentava, que perdoava, era diferente dos outros, mas apenas passava por Jesus, apenas ficava no meio da multidão para ver se era contemplado naquele dia, para ser curado, revelado ou transformado. E lá em 1 João, quero que você abra também, 1 João no capítulo 2, versículo 17, aleluias, diz assim, ó, o mundo, é 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É um perigo, é uma armadilha, né? Que da mesma forma que Jesus está falando, olha, se me ama, obedeça aos meus mandamentos. Aqui nessa palavra fala que aqueles que querem algo passageiro, imediato e fixa naquilo, são coisas que são banais, são superficiais. Mas aquele que está firmado em Deus, aquele que realmente aprende a cada dia, porque é um aprendizado e não é fácil não, a permitir que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, são aqueles que vão permanecer para sempre, porque a vontade de Deus é salvar as nossas vidas, amém? O plano deu certo e Ele está cumprindo nas nossas vidas. Por isso que seja feita a tua vontade, Senhor, e para isso eu preciso amar e obedecer, amém? Você pode falar isso nessa noite? Senhor, seja feita a tua vontade. Fala, vamos lá, fala assim, ó, isso, vamos de novo, fala, Senhor, seja feita a tua vontade, aleluia. Isso que traz é a obediência, obedecer a Deus. E a obediência é porque muitas vezes a minha vontade não será a vontade de Deus, e aí eu tenho liberdade para decidir se eu quero a minha vontade ou a vontade de Deus. E Jesus fala que se eu amo verdadeiramente, e não é apenas de palavras, não é apenas para mostrar para Ele que eu sou realmente merecedor de um milagre, que eu sou merecedor da misericórdia, mas se eu realmente amo a Ele, eu vou buscar obedecer a palavra dEle, porque a palavra dEle vai me aproximar dEle a cada dia, que a palavra dEle vai proporcionar que eu tenha experiências a cada dia na presença de Deus. Por isso que quando nós entregamos a vida ao Senhor, às vezes com um ato tão simples de levantar a mão e falar, eu quero servir a Deus, eu quero entregar a vida a Ele, é realmente uma renúncia, é realmente uma entrega, e fala, daqui para frente eu não quero que a minha vontade prevaleça, mas eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Eu quero ser um homem, uma mulher de acordo à vontade de Deus. Para isso eu preciso obedecer, para isso eu preciso cumprir. Sabe que até nas nossas famílias,
Há pessoas que crescem e os filhos passam a parecer tanto com os pais, nas atitudes, nas decisões, na forma de agir. E até alguém fala: olha, esse aí parece tanto com o pai, esse aí parece tanto com a mãe, esse, olha, eu vejo esse, parece que eu estou vendo o pai e a mãe, porque alguém obediente está aprendendo com o pai e a mãe, e passa a ter as mesmas atitudes, ter o mesmo caráter, as mesmas decisões, ter realmente as mesmas posições firmes. E nós também não somos diferentes. Se nós estamos ouvindo a palavra do nosso Deus, estamos dispostos a obedecer, a cada dia alguém vai olhar para nós e vai falar: olha, você a cada dia que passa parece mais com ele, viu? Olha, você, onde ele parece com ele, você fala como ele, você pensa como ele, você age como ele. E aí você vai falar: isso, sabe o que é? É a palavra dele que está mudando a minha vida, aleluia. E aí nós vamos falar que um dia eu tomei uma decisão, falei: Senhor, seja feita a tua vontade, aleluia. E eu agora estou aprendendo e sendo conduzido por ele. Por isso que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Não sei se você já leu um texto que é lá em Tiago. Quer ver? Abra aí sua Bíblia em Tiago. Tem um texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha como é claro essa instrução aqui, é muito clara. Diz assim, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não é muito claro isso? Não posso ser apenas ouvinte da palavra. Não posso ser apenas mais um na multidão e falar: Jesus, eu estou aqui. Olha, eu vim semana passada. Olha, eu vim de longe. Eu viajei. Olha, eu sou merecedor de um milagre. Jesus fala: esse não me ama. Que é apenas algo passageiro. E aí ele deixa muito claro que isso, ele não busca a eternidade. Mas Jesus entregou a vida e veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida abundante é uma vida eterna, permanente na presença de Deus. Por isso que há muitos irmãos, que a palavra de Deus diz que há muitos que enganam a si mesmos, porque querem que a vontade dele prevaleça, que Deus só me ajude aqui ou ali, mas que a minha vontade prevaleça. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para que o Espírito Santo verdadeiramente seja aquele que conduz as nossas vidas, amém? Se é povo de Deus, então a cada dia eu tenho que falar: Senhor, seja feita a tua vontade, aleluia, para que eu possa ser praticante da palavra de Deus. E não é como os pregadores dizem, que é algo tão utópico que nunca vai alcançar. Não é. É maravilhoso se entregar na presença de Deus. E nessa noite, essa palavra fala aos nossos corações que nós devemos amar a Deus. E amar a Deus é verdadeiramente obedecer a sua palavra, amém? Está disposto a ter uma vida de acordo à vontade de Deus, aleluia? Está disposto, aleluia, a deixar Deus trabalhar e conduzir? Está disposto a deixar Deus quebrar muitas coisas que nós pensamos ser corretas e não são? Está disposto a deixar Deus mudar muitas concepções que já estão na nossa mente, na nossa vida? Mas Deus quer mudar, quer transformar. Sabe para quê? Para a gente valorizar o que é eterno, não ficar desesperado e preocupado com aquilo que é passageiro, aleluia, em nome de Jesus. Vai se repetindo a história. O povo está no deserto, e a promessa de Deus é que eles estão indo em direção à terra prometida, e eles vão ser proprietários daquela terra. Um povo escravo, um povo que viveu 400 anos sobre os chicotes, sobre as amarras de Faraó. Mas agora eles têm uma promessa da liberdade e estão indo em direção à terra prometida.
mas eles só conseguem se apegar à falta de água do dia a dia, a repetição do alimento que Deus dá, porque cai do céu maná, maná, e só maná, não quero só maná. Eles se apegam aos dia a dia, em que as confusões acontecem, em que os inimigos vêm sobre eles, eles reclamam, porque eles estão presos ao dia a dia, esqueceram que a cada minuto, a cada momento, que eles seguem, que eles avançam, mais próximo está a terra prometida, aleluia. E a nossa vida também é assim. A vontade de Deus precisa prevalecer em nós. Nós estamos nesse mundo, e o mundo, ele pertence ao inimigo, sim, porque são tantas coisas que acontecem, mas nós somos um povo que declaramos que amamos a Deus, e se amamos a Ele, o próprio Jesus disse que nós temos que obedecer a sua palavra, aleluia. Então olha lá, amar, obedecer, amar e obedecer, vai se resultar, sabe no que? Em perseverar. O povo de Deus ama a Deus, obedece a Deus e persevera. Não desiste não. O povo de Deus permanece, amém? O povo de Deus permanece a cada dia, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, aleluia. É tempo de realmente permanecer nas mãos de Deus, aleluia. É tempo de realmente renovar as nossas forças diante de Deus, porque na nossa vida cristã tem alguns distratores ou algumas coisas adversas que vêm, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. O primeiro deles é o tempo. Às vezes nós falamos, olha, eu oro e não acontece, e eu oro e busco e não acontece. E o tempo é algo, um fator que quer nos fazer desistir. E aí nós falamos, já estou cansado de esperar, porque eu quero no meu tempo, eu quero que aconteça de acordo com o meu querer. Mas não há quem possa mudar o tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus, aleluia. Então nós precisamos mudar a oração. Ao invés de falar, eu estou cansado de esperar, eu vou falar, Espírito Santo, me renova, me ensina, porque eu quero estar preparado para quando o tempo de Deus chegar, aleluia, eu tomar posse da minha vitória. E eu não quero antecipado, eu não quero, aleluia, eu quero no tempo de Deus, amém? Você está buscando algo em Deus, está cansado de esperar, mas o Espírito Santo de Deus te diz nessa noite que no tempo de Deus, no tempo de Deus, só se prepara, porque o tempo dele está chegando, amém? É algo, pastor, já cansei de orar, já cansei de esperar. É porque o tempo é o seu, não é o de Deus. Mas vamos esperar no tempo de Deus, e aí sim Ele vai renovar as nossas forças. O segundo ponto é que sempre que nós buscamos a Deus, nós buscamos um bem-estar, e isso é algo comum entre nós. Mas essa busca do bem-estar é pensar que Deus vai fazer tudo o que eu quero, Deus vai agir do jeito que eu quero, Deus vai responder sim quando eu quero, Deus vai falar não quando eu quero, Deus vai abrir a porta em que eu pedir e vai fechar aquela em que eu desejar que feche. E as coisas não são assim, porque o próprio Jesus falou, olha, aqueles que me amam são aqueles que obedecem aos meus mandamentos. São aqueles que amam, sabe quais são? Aqueles que são ovelhas. E Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, que é Ele. E Ele vai nos instruindo no dia a dia, no percurso. Uma luta é um ensinamento de Deus, uma vitória é um ensinamento de Deus, o choro é um ensinamento de Deus, a alegria é um ensinamento de Deus, aleluia. O nosso bem-estar não está nas nossas decisões, mas está em permanecer nas mãos de Deus, aleluia.
Bem-estar não é para Deus fazer tudo o que eu quero. Bem-estar é eu ser conduzido sempre de acordo à presença de Deus, aleluia, porque aonde eu entrar, o Senhor estará comigo, e da onde eu sair, o Senhor estará comigo, aleluia. Por isso não deixe o tempo te desgastar, não fique virando vítima, falando, Deus não me atendeu, eu sou um infeliz. Não, apenas obedeça, ouça, deixa Ele te conduzir, deixa Ele realmente levar, porque nós somos igreja. É muito clara a Bíblia, não deixa dúvidas. Nós somos ovelhas, e as ovelhas são conduzidas pelo seu pastor. Amém? Então eu não sei, e não preciso saber qual caminho que eu tenho que trilhar amanhã. Eu só preciso ouvir a voz dEle, sentir que a vontade dEle vai me conduzindo a cada dia, em nome de Jesus. Lá em Salmo 119, no versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista fala que quando ele anda de acordo à vontade dele, é só tropeção, porque andar no escuro é tropeçar, é cair nos menores obstáculos. Mas quando ele fala que lâmpada para os pés é a palavra e luz para o caminho, é que quando ele anda de acordo à vontade de Deus, aí sim ele começa a entender o sentido da sua vida. Ele começa a estar atrelado à vontade de Deus, e aí o sacrifício de Jesus passa a fazer sentido, e até mesmo as lutas que vêm, que o diabo quer fazer nos parar, isso vai apenas intensificar nossa caminhada, aleluia. Isso vai apenas, aleluia, fortalecer a nossa fé diante do Senhor. Por isso eu não sei como você está recebendo essa palavra nessa noite, mas que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Não desista diante das dificuldades, dos problemas. Não pare em meio às murmurações. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te renovar, aleluia. Deixa Deus trazer algo novo na sua vida, deixa Deus trabalhar verdadeiramente, aleluia. Vamos acordar pela manhã e falar: Senhor, eu não sei o que eu faço durante esse dia, mas eu já tomei a minha decisão. Seja feita a tua vontade, aleluia. Eu preciso entender o teu querer, eu preciso ser conduzido por ti, aleluia. Isso é tão possível. E olha o que Jesus disse, que é isso que realmente demonstra a fidelidade de quem ama a Deus, que é conduzido por Deus. Eu quero trazer algumas conclusões dessa palavra. Primeiro, não cobre nada de Deus. Nunca cobre nada de Deus. Por que não fez isso, Senhor? Por que não fez aquilo, Senhor? Por que não respondeu minha oração? Por que aconteceu aquilo? Por que alguém se levantou contra mim? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não permitiu aquilo? Essas são as nossas falas. Mas todos esses estão dentro daquele que Jesus disse que fala que ama só para buscar algum benefício. Porque Jesus disse que quem verdadeiramente ama, obedece. Sabe que Deus está conduzindo, e ao invés de reclamar, vai falar: me fortalece, para que eu passe por isso, para que eu realmente aprenda, para que eu tenha experiência contigo, aleluia, para que a minha vida nunca mais seja a mesma, aleluia. Porque, igreja do Senhor, nós queremos nos abrigar nos sims de Deus,
Mas a igreja está abrigada na misericórdia, a igreja está abrigada na graça, a igreja está abrigada na fidelidade de Deus, a igreja está abrigada, aleluia, num Deus que provê, num Deus que cuida, num Deus que zela, aleluia. Não cobre nada de Deus, aleluia. Deus não deve nada a nós, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, aleluia. Ao invés disso, fala: Senhor, seja feita a tua vontade, aleluia, em nome de Jesus. Segundo passo, segunda conselho que eu quero te dar: primeiro, não cobre nada de Deus. Segundo, continue congregando e crendo. Continua, que é aí que o diabo vem para a gente parar, para a gente desfalecer. Estava preparando essa mensagem pensando, imagina alguém que saía, ou que estava na condição daquele homem no tanque de Betesda. Quando Jesus chega naquela festa, e aí Jesus vai direto falar com aquele homem, a queixa dele é que ele está ali, toda a festa ele está lá. Ele fala: eu sempre venho, eu sempre estou aqui diante desse tanque. E ali a gente sabe que o tanque era agitado pelo anjo, o primeiro que chegasse na água era curado. E o homem fala: eu sempre estou aqui. E ele já dá a conclusão, ele já dá todo o parecer para Jesus. Fala: olha, ninguém me ajuda. Quando o tanque é agitado, não há ninguém que me ajude a chegar lá. Ele falou: eu já passei por isso. É um homem que está desgastado, é um homem que já está entregando tudo, porque o tempo dele já desgastou e já passou. Mas ele mal percebe que está falando com o Filho de Deus, está falando com Jesus. A gente nunca sabe quando Deus irá nos socorrer, nos atender, mas o nosso lugar é aqui, congregando e crendo, buscando a Deus, aprendendo, cair e Deus levanta, aleluia. As forças acabam e Deus renova, aleluia. A lágrima vem e o Espírito Santo de Deus cuida e trata, aleluia, as feridas do dia a dia. Mas o anjo vai e verte o bálsamo, e nós começamos a entender que esse Deus é maravilhoso. Não cobre nada de Deus, continue crendo, continue congregando, continue, aleluia, na presença dEle, aleluia. Isso é algo maravilhoso, em nome de Jesus, porque a vontade dEle é que todos nós sejamos salvos, todos nós. A vontade de Deus é que todos nós um dia estaremos no céu, adorando e bendizendo ao Senhor, aleluia, amém? É algo maravilhoso. E Ele pagou um alto preço, dando o seu Filho único para morrer por cada um de nós. É noite de renovação, igreja do Senhor. É noite de tomar posse da palavra de Deus. É noite de bater a poeira do deserto, respirar fundo, olhar para as roupas, para as sandálias, e ver que o caminho que Deus está nos conduzindo, e responder a Ele nessa noite: Senhor, eis-nos aqui, seja feita a tua vontade, aleluia. Porque nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, e nada mudou. A aliança no sangue de Jesus continua, aleluia. E nós não queremos ser aqueles que amam a Deus para ter algo em troca. Nós amamos e queremos obedecer. Nós queremos, aleluia, e continuar perseverando. Nós queremos amar a Ti a cada dia, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é como a gente faz em casa quando vai pegar feijão, põe uma porção lá e vai tirando aqueles que estão estragados, ruins. Não é isso, porque não é dessa escolha que a Bíblia diz. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos realmente não vão querer amar a Deus. É uma barreira que separa o homem, a mulher, da presença de Deus. Essa barreira
é o egocentrismo, que nós queremos a todo momento que Deus cuide de nós. Essa barreira é a religião que nos afasta de Deus, mas a palavra, ela quebra essa barreira e coloca o pecador que somos nós na presença de um Deus maravilhoso, e Ele está aqui nessa noite, amém? É o teu Jesus, é o nosso Jesus, e nós vamos falar: eu quero te amar, Jesus, não apenas com as minhas palavras, mas eu quero que a sua vontade prevaleça na minha vida, amém?